Boa tarde, bem-vindo à live Mães que Inspiram. Hoje a gente tem uma convidada muito legal, que ela tem muita história para contar. Só que lembrando que essa live Mães que Inspiram, ela foi projetada com muito carinho para você, mamãe, que está aí do outro lado e está acompanhando. Não importa se é ao vivo, se é depois que tiver gravado, você vai acompanhar a trajetória, a história de sucesso das mães que aparecem aqui, que são mães comuns, mães que estão ao nosso lado no dia a dia, que muitas vezes a gente não sabe que aquela pessoa passou por toda aquela história. Então acompanha aí porque vai vir muita informação bacana, muitos dados legais e você vai acompanhar pontos de sucesso dessas pessoas, tá? E a convidada de hoje, ela vai trazer a história dela e nessa história vai ter muito trecho de sucesso. E o sucesso, ele não é sucesso que se resume somente a bens materiais, a construção de patrimônio. O sucesso, ele vai muito além disso. O sucesso, ele tá na trajetória, tá? Então, você que tá aí do outro lado, que tá pensando, poxa vida, eu não tenho sucesso na minha vida, será que você não tem mesmo? Escuta essa história agora da minha convidada, depois no finalzinho você me conta se você tem ou não sucesso, tá bom? E galera que tá entrando agora, boa tarde para vocês e vamos lá. Dressa. Ah, gente, peraí, antes de botar ela aqui na linha, eu vou apresentar ela, tá? A Andressa Noredini. Ela é uma mamãe, ela tem 3 filhos, tá? São 2 meninas, uma já adolescente, pré-adolescente, e uma bebê, e um intermediário aí, vai, o Hassuni, e são crianças maravilhosas, e ela cuida deles aí intensamente, e ela nada melhor do que ela mesma para falar um pouco dessas histórias e do dia a dia. Vamos lá? Vamos convidar a Andressa? Cadê a Andressa? Andressa, deixa eu ver. Peraí. Andressa, me manda um oizinho aqui, por favor, para ficar mais fácil de te puxar aqui. Andressa. Isso, beleza. Gente, vamos lá que tem história. Oi, Oiê! Andressa, Dessa E Noredini, seja tudo muito bom, Vivi? bem-vinda a Mães que Obrigada pelo Inspiram. convite. Você sabe que você está aqui porque você é uma mãe que inspira muitas mães aí, só que elas ainda não sabem, elas vão descobrir agora. As que Tomara que sabem, seja. as que sabem são as que estão próximas a você, mas assim, a gente tem um universo muito grande de mães que elas precisam saber um pouco da história das outras mães para elas se fortalecerem, para elas fortalecerem, né, a fé delas e ver que o dia a dia ali, ele vale muito a pena. E é o É, que mais precisam. Bem sei eu disso, 3 gravidez, 3 diferentes histórias. Quando você pois pensa que é, aprendeu com a primeira, vem a segunda, e quando você pensa que aprendeu com a segunda, vem a terceira, e nenhuma é igual à outra. pois é. E você, assim, você foi mãe nova, né? Primeiro, vamos te apresentar agora, né? Com mais formalidade aqui, você é presente. Você tem 34 anos, né? 33. 33, opa, já estou colocando mais Não um. Você tem aumente 30. a minha idade. Não, a gente deixa para o ano que vem, né? Ainda é esse Tem ano, mas é lá em dezembro. Não, então deixa pra lá. Você tem 33 anos, você foi mãe cedo, né? Foi, E eu engravidei da você Karime com 19. Ela é, nasceu, eu tinha 20, tinha acabado de completar 20. E ela faz aniversário no mesmo mês que eu, uma semana de diferença. Eu fiz 20 e ela nasceu uma semana depois. que bacana. E você, assim, você é uma mãe, você hoje, você ajuda, você é mãe bombril, né? Você É, mil e uma cuida dos utilidades. filhos, 1.001 utilidades, 1.002 já, né? Porque 1.001 já É, está ultrapassado. Você cuida dos seus filhos, além de cuidar dos filhos, da casa, você também ajuda o teu marido com outras coisas, né? Com o sim, no trabalho dele. comércio. Isso. Então, aí me fala, assim, desde o começo, como foi, me conta um pouco, porque eu tenho certeza que a mãe que está aqui do outro lado, ela quer se inspirar no teu exemplo e ela quer ouvir tua história aí de sucesso.
E conta um pouquinho assim, como é que foi? Tipo, ser mãe nova, com 19 Sim. anos, e até hoje, até os 33 aí, e com uma escadinha, né, dos É, filhos. Vamos vamos lá. desenrochando. Vamos lá, como é Bom, que foi? a gravidez da Karime foi tranquila, apesar de eu ser muito nova. Foi um É, susto, mas graças a Deus foi tranquila, porque eu sempre quis ser mãe. Eu já sabia que eu queria ser mãe, então para mim foi tranquilo. Mas quando ela nasceu, eu percebi que nada daquilo que a gente acha que ser mãe é aquele conto de fadas, né? É luta, é, é amamentação, é criação, então é tudo muito diferente. O que eu acho que inspira as mães, que é o que eu vou dizer que eu aprendi nas minhas 3 gravidezes, você ter ajuda. Você escutar o que outras mães têm para dizer, outras vozes, outras pessoas que passaram por isso. Que o que eu mais aprendi com as 3 gravidezes foi o quanto uma mãe ajudar a outra é essencial. Então, assim, na gravidez da Karime, quando ela nasceu, para mim o que mais me ajudou foi ter a minha mãe, minha sogra, minhas tias, minha avó, para ir me auxiliando. Ai, tem uma febre, eu não sabia o que fazer. Ai, não quer comer, eu não sabia o que fazer. Então, tudo foi com a ajuda de todo mundo, auxiliando. E passaram-se 10 anos, eu achei que eu já estava expert em ser mãe, eu já tinha o troféu do ano, fiquei grávida do Hassuni, que foi o ponto mais difícil da minha vida. Que foi eu descobri que eu estava tendo uma gravidez de risco. Na verdade, não era a minha gravidez que era de risco. Na verdade, ele tinha uma má formação. O risco era dele, não era da minha gravidez. E aí, eu achando que eu ia saber tudo já, que eu já estava preparada para aquilo, e eu descobri que eu não sabia nada. Que eu tinha que passar por tudo aquilo e que foi uma grande, grande, grande luta. O Hassuni teve um prognóstico de 10% de chance de vida. E eu soube que eu tinha que fazer uma cirurgia nele dentro da minha barriga ainda. Uma como coisa que que eu você ficou nunca. sabendo? Eu fiz um morfológico, fiz o primeiro Com morfológico, quantos tava. meses? Ah, o primeiro. O primeiro morfológico tava tudo ok. Uma gravidez tranquila, tudo. Aí o médico já me encaminhou o segundo morfológico. E a gente tem um prazo para fazer que, se eu não estiver dizendo datas erradas, é de 20 a 24 semanas que se faz o segundo morfológico. Eu fiz logo no primeiro dia que poderia ter feito. Geralmente as pessoas esperam aquele meio termo, entre 20 e 24, e faz o segundo morfológico. Eu estava tão ansiosa com... Ai, quero fazer ultrassom, quero ver, aquela coisa, né, de ansiedade. E fiz logo nos primeiros dias ali que eu poderia ter feito. E a médica estranhou, falou, nossa, você veio fazer tão cedo o segundo morfológico? Eu falei, é só ansiedade mesmo, de querer ver, né, o neném e tudo. Daí ela fazendo morfológica, ela me falou, olha, o coração do seu filho tá muito para a direita. Sua médica já falou alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo tranquilo. Ela falou, tá bom, me dá o telefone da sua médica, eu vou falar direto com ela. Ali eu já achei estranho, um laboratório, a médica do ultrassom pediu o telefone da minha médica particular para conversar diretamente com ela. Mas tudo bem, Preocupante já, né? mas ela não me deu nenhum diagnóstico. Ela só disse isso: o coração dele tá um pouquinho para direita, mas tá tudo tranquilo. Cheguei em casa, a primeira coisa que a gente faz, Google. Coração para direita de bebê, aquela enxurrada de Dr. informação. Google. É, mas até aí tava tudo tranquilo, bebês que nascem com o coração um pouquinho deslocado, tudo tranquilo. Então eu continuei, tá tudo certo, né? Até aí não tinha nada de nenhum problema. Peguei o resultado na internet do exame para poder levar para a médica, né? Primeiro já puxei o laudo na internet antes de pegar o ultrassom mesmo, a imagem, né? Daí já li lá, possível hérnia diafragmática congênita, que é a malformação que o Hassuni tem. O que é, para mim explicar bem resumido? A hérnia diafragmática é a não formação completa do diafragma, que seria o músculozinho, dá para ver? Ops, esse aqui. Aí, agora deu. É. Que separa o coração e o pulmão para cima e para baixo deixa estômago, intestino, fígado, enfim, todos os nossos órgãos que a gente tem dentro da barriga. Ele tinha um pequeno buraquinho no diafragma. Então, todos os órgãos dele, que era para estar para baixo, subiram para o tórax dele. Então, ele tinha o coração, desculpa, o coração já era para estar. Ele tinha o fígado, o estômago, as alças intestinais dele todas estavam no tórax dele. Com isso, o pulmão dele não desenvolvia.
Porque o pulmão, isso tudo que eu tô falando foi tudo que eu aprendi no decorrer da vida, não é nada medicinal, é tudo bem popular, viu, gente? Do modo É bem na prática, popular né? mesmo, é. É. O pulmão é como se fosse uma esponja, que seria o órgão mais molinho que a gente tem. Então, os outros órgãos subindo, ele não tinha força, vamos dizer assim, para empurrar os órgãos para baixo e ele se desenvolver. Ele não ia desenvolvendo, cada vez mais ele ia atrofiando, atrofiando e ficando bem pequenininho. Então, a única solução... Bom, aí resumindo bem, senão a gente vai ficar 10 horas de live aqui, senão vamos contar a história só do Rassuri. A gente vai fazer live capítulo 1, 2, 3, que a história Mas é eu boa, acho né? que a história mais importante que eu tenho para dizer, e aí eu vou dizer depois o porquê disso. Daí, pegando esse resultado, então, fui na minha médica, que não era, na verdade, a minha médica, foi uma médica, assim, do plano que eu tinha na época, e quando eu cheguei lá, ela já me jogou um balde de água fria, vamos dizer assim, olha, seu filho tem isso, 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 a chance de vida dele é tal. Bom, enfim, eu saí de lá arrasada. Tipo assim, segundo ela, não teria nenhuma chance, popularmente falando. Foi aí que eu cheguei em casa e tava arrasada, não conseguia conversar com ninguém, eu tava chorando, meu marido chorando. E aí ele entrou no Google, meu marido, e começou a pesquisar hérnia diafragmática, pesquisou, até que ele achou um grupo no Facebook que fala só sobre mães que já passaram por isso. Tinha uma pessoa que cuidava desse grupo, uma responsável, aí eu já me conversando, conseguiu chegar nessa pessoa por WhatsApp, conversou com ela, explicou isso tudo. Eu nem sabia que ele estava fazendo isso. Eu estava no quarto trancada chorando, porque para mim acabou ali, né? Você escuta do médico que você não tem chance. E aí essa pessoa que eu falo que foi um anjo na nossa vida, que vou até falar o nome dela, Dai, obrigada por Pode tudo. falar, quer dar o Insta dela também para a galera seguir aí, acompanhando. Falo, É sempre bom. ela chegou e falou, olha, vou encaminhar vocês para o HC. Ela conseguia um contato lá dentro. Ela falou, a melhor chance de vida dele hoje é no HC, né? Ou em hospitais particulares, que na época eu não tinha condições, meu plano não atenderia esses hospitais. Seriam hospitais hoje mais top, assim, né? Que não seria o caso do meu plano na época. Então ela falou, olha, o HC é a melhor solução. É SUS, os melhores médicos estão lá dentro. E ela conseguiu me encaixar lá dentro. E era uma luta. Eu grávida, tinha que pegar 3 metrôs, 3 baldeações. E toda semana, era semanal lá. Toda semana. Não é igual a gente faz o pré-natal, que é mês a mês, né? Aí eu ia todas as quintas-feiras, eu tava no HC, 7 horas da manhã. Um horário de pico ainda, né? Caramba. E aí foi lá que eles viram que realmente a chance do Hassuni era 10%. A cada 10 crianças que nascem com essa malformação, apenas uma sobrevive. Infelizmente. E infelizmente, a maior taxa de mortalidade também é pela má informação das pessoas. As pessoas não se informam sobre isso. Não é todas as cidades. Você vê muitas pessoas que passaram por isso que nem sabiam o que era. Escuta do médico, ele tem uma hérnia diafragmática. Tá bom. Por isso que eu acho tão importante as mães se ajudarem, levarem informação, que é o que eu disse que eu iria chegar nesse ponto. Contarem a sua história, contarem o que passou, que hoje o que eu mais faço, a gente tem um grupo de WhatsApp também, eu tento falar muito no Insta sobre o caso do Hassuni. Não que minhas outras gravidez não sejam importantes, nada disso. Tudo é importante. Você ajudar uma mãe com um bebê com cólica, eu acho importante. Às vezes a mãe tá ali naquele momento, meu filho tá com cólica, não sei o quê. Parece uma coisa tão boba, mas não é para uma mãe que tá passando por aquilo e não sabe o que fazer. Olha, mãe, esquenta um paninho, põe na barriga. Você não sabe como você ajudou aquela mãe naquele momento. É muito difícil. Então, assim, eu acho que quanto mais informação se levar, muito melhor. Principalmente por esse lado da maternidade, que é tão assim. As pessoas ficam, eu tenho medo de me intrometer, a mãe achar ruim, eu tenho medo. Claro, você tem que ter uma liberdade da mãe para chegar e poder falar. Mas fale. Se ela não gostar, não usa aquilo. Então, assim... Pode falar. Pode falar. É que a gente, no universo da maternidade, a gente tem muitos palpiteiros, né? Sim. Então, infelizmente, todo mundo acha que dar o pitaco na vida do outro é importante, né? Mas é muito importante a gente que é mãe saber filtrar. Filtrar, exatamente. Isso eu quero levar. Não, isso aqui não me agregou em nada. Para minha casa, para o meu filho, isso não serve. Filtra, exatamente, filtro, porque né? cada um tem uma experiência, que nem você tem uma história de vida e você conduziu essa história do Hassuni de uma forma.
Outros pais que de repente passam pela mesma situação não conduzem da mesma forma, eles vão conduzir de outra forma. E como você disse, que a importância de sobreviver um a cada 10, né? Isso Aham. muitas vezes mesmo tá até no, como fala, no diagnóstico, né? Sim, Porque diagnóstico quando precoce, quanto isso, antes diagnóstico descobrir melhor. precoce. Porque muitas vezes um médico que ele vai fazer ultrassom, às vezes também ele não tem uma expertise ali para aquele Sim, tipo de assunto e ele acaba passando batido. sim. Passou batido ali o ultrassom, então aí você de repente vai descobrir no segundo, no terceiro ultrassom, e aí a chance Já é tarde mesmo de demais. já é tarde. Outras vezes também, infelizmente, a gente tem aquela grande situação assim, tipo, se não está de corpo presente, ainda não é vida. É, Então, infelizmente, tem muitos pais que acabam ignorando, é uma triste realidade, né? Que quando tem um diagnóstico, aí ele fala, não, o médico deu esse parecer, então fazer o quê? Né? E vocês não se contentaram. Então, acho que o grande segredo da vida é você não se contentar com uma sim. única resposta. E vocês foram assim, mil, não se contentar. Vai Não, quando a fuçando, médica vai falou atrás. isso, acabou meu mundo ali. Mas depois eu dei a volta por cima e falei, eu tenho que ir atrás. Se eu tenho a melhor chance nas clínicas, eu tenho que entrar nas clínicas de Você qualquer jeito. viu que alguém teve cabeça fria na família, que nem o Sim. Jamil, ele teve a cabeça fria, você estava mergulhada na emoção, Não, eu tava, né, desabei na ali. hora, porque você, primeiro, grávida, já mexe com os Os hormônios e hormônios. tudo mais, né? Outra, você recebeu a notícia, já é aquele puta baque. E aí, ele tava do lado de fora, né, da situação. Aham. Mesmo estando dentro, sendo pai, ele estava com a cabeça fora. Então, ele teve como pensar friamente e fazer essa busca. E foi onde deu super certo, né? Deu super certo, graças a Deus. Consegui entrar nas clínicas. Descobri que existe um tipo de medicina que chama medicina fetal, que eu nem conhecia, que são os médicos que cuidam de feto. Para mim, era Nossa. ginecologista, obstetra, pediatra. Se É, resumia ali. Não, existe uma área da medicina, que é a medicina fetal, que eles cuidam exatamente dos bebês dentro da barriga, não é da mãe, é dos bebês dentro da barriga. E foi aí que, mais uma vez, um anjo na minha vida, que é o Dr. Fábio Peralta, que é expert na área de medicina fetal, que é o mais aí, renomado galera, nessa área. repete o nome dele, Dre, por Dr. favor. Fábio Peralta. Ele Fábio tem Peralta, gente. Ele é especialista em medicina fetal, medicina fetal. Aí, se vocês conhecem alguém que que está esteja precisando. precisando, tem uma indicação aí boa de um caso aí que, graças a Deus, foi vitorioso, né? Ele que fez a cirurgia do Hassuni ainda dentro da barriga. Então foi feito em duas etapas. A criança é anestesiada dentro da barriga. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca na minha vida. Quando ele falava como ia ser o procedimento, eu ficava, meu Deus, como assim? Como ele vai anestesiar ali dentro da minha barriga? É coisa de outro mundo, só passando É, pra. mas é E mesmo, porque a medicina ela é muito avançada. é muito avançada, a gente Não não tem tem ideia. noção, a gente não tem noção do limite da medicina. A gente subestima isso daí. E olha só, salvou, né? Salvou. E é assim, eu não pude ver a cirurgia, porque como no parto eles põem aquele paninho, Ah, né? Eu não consegui aham. ver. Mas a minha tia estava comigo e ela falou que ela viu tudo, porque eles enfiam uma câmera, né? Feito por vídeo, né? Tipo uma laparoscopia? Isso, exatamente. Então ela falou que viu tudo perfeitamente, o Hassuni dentro da minha barriga. Eu falei, gente, queria Olha, tanto ter visto essa cena, mas eles não deixaram ver. melhor não, deixa seu Melhor coração não, melhor tranquilo, né? não. A história Então, dele foi essa, foi de muita luta, foi de muita cirurgia. Depois eu passei 2 meses com ele na UTI. aí E. só uma observação. Aham, Quando ele nasceu, tem uma história aí. Como é que foi? Você ficou no hospital, ele foi para outro? Como que é? foi. Foi assim. Conta Então, aí essa parte que eu acho é, interessante também. é. Eu fiquei nas clínicas internada, né? E não sei quem conhece as clínicas.
É uma rua muito comprida, uma avenida. São vários complexos, tudo do HC, vamos dizer assim. Então tem o Incor de um lado da rua, do outro lado da rua é o próprio HC. Aí mais para o lado é o ICR, que eles chamam que é o Instituto da Criança. Então os partos são feitos dentro do HC mesmo, do hospital. Como ele precisaria ser entubado e levado para a UTI imediatamente, eles preferiram fazer, não só o meu caso, todos os casos de hernia diafragmática, né? Eles preferem fazer o parto dentro do Centro Cirúrgico Infantil do ICR, que não é próprio para parto, é próprio para cirurgias de crianças mesmo, que estão nesse instituto. Então foi bem cedinho, acho que meu parto foi 6 horas da manhã. Eles fazem assim, um dia da semana e bem cedo para não atrapalhar a programação das outras cirurgias infantis que estão ali esperando. Então eu me internei no HC à noite. No outro dia cedinho me levaram para o instituto. Tem que vir uma ambulância, apesar de ser tudo na mesma rua, tem todo um trâmite. Claro, eu não podia ir caminhando até lá, né? Então, esperar uma ambulância, vim, me levou até lá e aí fiz o meu parto. Foi muito rápido, o Hassuni não chorou, então eu não vi ele, que já era o esperado dele não chorar, porque ele não teria força no pulmão nem para chorar, então ele já nasceu, já foi entubado, e eu consegui ver ele assim, para não falar nada, eu vi um relance passando com ele assim do meu lado, já na incubadora, direto para UTI, tudo muito correndo, então assim, eu nem vi a fisionomia dele, eu só vi que tinha um bebê ali dentro daquela incubadora passando, correndo, então foi tudo muito rápido. Daí já acaba o parto ali e já me levam novamente para o HC. Então eu não tive nenhum tipo de contato com ele. Dali, já uma ambulância me esperando, tem que ser tudo muito rápido para liberar centro cirúrgico, tudo isso. Me levam para o HC. Lá no HC, claro, estava num quarto com mais 4, 5 mães, 4, 5 pessoas, não eram mães só, né? Porque não é nada particular, né? Tudo enfermaria, tudo SUS, e não tinha ninguém da minha família, não podia ficar ninguém comigo. Então eu ali sozinha, pro meu desespero ainda, o que tinha acontecido? Eu cheguei no HC para me internar no dia antes. Eu fui sair do carro, meu celular caiu no chão. Na hora que eu levantei, meu celular espatifou. Eu tava sem celular, então eu tava sem família e sem contato nenhum, porque eu tava sem celular, sem nada. Foi mais desesperador ainda. Exatamente. Só Deus. Se pelo menos estava lá no WhatsApp, tô sabendo disso, como tá? Não, eu tava realmente sozinha. Daí, ficava lá pra enfermeira. Eu queria saber notícias do meu filho, mas eles não passam, porque é muita burocracia. Não é como um hospital particular, você chama a enfermeira, ela vai procurar saber. Lá não tem como, lá é um complexo, não é nem um hospital, vamos dizer assim, né? Porque é muito grande, é muitos casos, não tem como. Então, no outro dia, ele nasceu no dia 15. No outro dia... no dia 14. No dia 15, no outro dia, eu já angustiada, querendo saber notícias dele. Eu não sabia nada. Peguei e fui tomar um banho. Lá tinha os horários certos para cada um tomar um banho. A enfermeira te ajudava. Daí, eu saí do banho, a enfermeira já olhou para mim e fez assim: você precisa ir lá ver seu filho. Eu falei: nossa, por quê? Tem uma ambulância lá embaixo te esperando. Rápido, tem que ser rápido. Ai, meu Deus. Só deu tempo de eu enrolar aquele avental. Eu tinha acabado de lavar o cabelo. Fui com o cabelo todo molhado. Tava um frio, era junho. Eu só com aquele aventalzinho. Daí eles disponibilizaram uma ambulância. Eu já tinha ouvido relatos de outras mães que falavam: olha, nunca é bom quando te deixam ir ver seu filho. Porque eles não têm essa estrutura de, ai, mãe, você quer visitar seu filho? Peraí, tem uma ambulância aqui só para levar mães para visitar filho. Não, se eles levam, é porque alguma coisa não estava legal. E foi dito e feito. Quando a ambulância veio, eu estava até tremendo, que eu já, ai meu Deus, tomara que seja só porque eles gostaram de mim e quiseram que eu vá ver ele. Me acharam simpática. De tanto eu insistir, queria saber dele. Ela falou: não, deixa essa mãe aí que ela tá me enchendo o saco. Não, realmente, eu cheguei lá. E foi o que eu não queria ter ouvido. Que ele não estava bem, que elas achavam que ele não passaria daquela noite. Então me levaram para mim conhecer e me despedir dele ao mesmo tempo. Afe Maria! Ai, que frieza, Jesus! Foi. E assim, com o tempo, não era uma coisa também, era assim, 10 minutos. Mãe entra, fala com a médica, olha ele, vamos embora porque precisa disponibilizar a ambulância.
Foi, assim, o dia mais terrível da minha vida. Eu falo que dia 15, dia 14 foi o mais feliz que ele nasceu, e dia 15 é o dia que eu nunca vou esquecer, nunca. Que eu tive, assim, 10 minutos para ver ele, conhecer ele, e já me despedir dele. Eu já tinha que saber que Nossa. ali, pelo que as médicas disseram, não, ele tem isso, fora a hérnia, a gente tá vendo que ele tá com... O Hassan, até hoje, ele tem um estreitamento da aorta. Mas é algo que é totalmente controlado. Eu passo com um cardiologista, tudo, mas na época eles achavam que seria algo que teria que se operar, que ia atrapalhar, ele tem que operar a hérnia, tem que operar o coração. Então, assim, tava tudo muito recente, descobrindo ali. Então, ó, mãe, ele tem isso, mãe, ele tem aquilo, mãe, ele não tá respondendo, mãe, ele não tá fazendo xixi, os rins dele estão dilatando, isso e aquilo. Então, foi assim, uma enxurrada, eu não sabia nem, eu não tava processando. A médica me falava, você ficava assim, ó, pensando, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Ser É. daquele pós-parto, os hormônios a mil, toda aquela situação foi bem difícil. Mas uma coisa que nunca me faltou foi a fé. Tinha Ah, certeza isso é importante. que eu tinha muita fé e tinha certeza que eu fiz tudo que era possível, tudo. Eu fui atrás da cirurgia, eu fui atrás do melhor hospital, foi bem sacrificante para mim todos os dias, igual eu falei. Eu com aquele barrigão, pegava o metrô 6 horas da manhã, no horário de pico, 3 Detalhe, né? Da Zona baldeações. Leste até que estação lá, doutor Arnaldo? Clínicas. Clínicas, né? Estação É, Clínicas mesmo. são 3 baldeações que eu faço para chegar lá, né? Pego a linha verde, depois a linha azul, depois a linha verde, eu me confundo um pouco. Mas É. era complicado. Toda semana a mesma coisa, toda semana. Aí foram por 65 dias. Ele recebeu alta, ele tinha 65 dias. Aí, 65 dias depois do nascimento do seu filho foi quando você conseguiu ir para casa Trazer com ele para ele. casa. Olha Que é a só. pior sensação, você ir embora do hospital. Depois eu tive alta no dia 16, né? Uhum. Você ir embora do É que é hospital, rápido. chegar em casa, cadê? Meu Cadê, filho né? Vou ficou. cuidar de quem, né? Exatamente. Vou Meu filho cuidar de ficou. Não quem? amamentei, não fiz nada que a gente pensa que vai ser aquele natural, né? Vou chegar em casa, vou levar ele, vou amamentar, vou passar. Quando eu trouxe ele para casa, ele já tinha 2 meses, já nem era tão aquele totoquinho, né? Aquele recém-nascido. Mas o importante é a gente vencer, é a gente ter É, fé, que tudo que a gente está passando, a gente tem que passar, tudo tem um é um propósito. Isso me fez aprendizado. amadurecer muito mais como mãe, como pessoa, como ter fé. Porque é fácil a gente falar toda hora que tem fé. Tem fé, ah, eu Uhum. tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Mas e na hora que você precisa realmente acreditar? E aí, você É, acredita mesmo? pois é. Aí Você tem além, a sabedoria de, tipo, esperar, não, vai ser feita a vontade dele. Mas não, aí se não for a mesma vontade que eu tenho. Então, realmente, é é assim, né? É complicado. uma coisa além da tinham uma notícia boa, vocês só tinham que agradecer, que comemorar, Sim, né? sim, Porque você passa no médico, aí ele dá um diagnóstico, ele se vai atrás, você vê que a possibilidade de ir adiante e dar tudo certo. Aí você tá lá, te chama, fala, só tem tantos minutos, talvez um dia só de vida. De repente, não foi aquilo. Graças a Deus não foi aquilo. sim. Entendeu? Então, assim, meu, tudo isso daí é um chacoalhão, né? Tipo, é um choque, né? Você Nossa, vem assim com aqueles coisas de choque mesmo. E é você vai fala, ou meu vai, Deus você do não tem céu. opção, é vai ou vai. E aí você passou por aquilo, você fala, nossa, graças a Deus passei por isso. É um dia de cada vez, né? É Eu um acho dia de cada vez. que a gravidez em si, a maternidade em si, ela é um dia de cada vez. As pessoas, elas se antecipam muito e Sim, elas vivem muito no futuro. é. Então, elas Não querem existe um antecipar. planejamento, não existe um É, planejamento para ser mãe, não existe. Você pode só exatamente. estar preparada no sentido assim, eu estou preparada porque eu quero ser mãe. Mas estar Uhum. preparada por eu sei o que eu vou fazer quando ser mãe, você não sabe. Você Todos está os dias, igual você preparada, falou, é você diferente, todos está os dias. preparada para pegar uma caixinha de surpresa. É, exatamente. Aquela caixinha ali, Deus que colocou ali e falou, filha, vai, confia. E aí você É. vai abrindo, e cada hora vai saindo uma coisinha diferente. Momento de alegria, momento de tristeza, momento de saúde, momento de doença, mas tá tudo ali, aquele pacotinho que você comprou. Nossa. André, me fala uma coisa, o Hassuni, ele foi planejado?
Não vou dizer que foi planejado, assim, no sentido de eu tava me programando para engravidar. Mas assim, eu É, já não tomava mais remédio, assim, eu queria ter outro filho já, mas não estava assim, tô tentando ter outro filho já agora. Eu parei de tomar remédio e pensei, quando vier, vai ser a hora. Porque já tinha 10 anos da Karime. é isso que eu ia te Eu já- perguntar. é, 10 anos depois, né? Da 10 anos fábrica depois. inativa. Aí quando abriu um ano, outro ano vem quem? A Maia. É, pois é. Aí a Maia, você tava assim, tipo, A tava Maia desencanada, foi, seja o que Deus quiser. seja o que Deus quiser que venha. É, E aí aí veio a a Maia. Maia A Maia foi uma outra veio, história, né? a Maia veio num momento muito difícil também, porque eu É. descobri que eu estava grávida da Maia numa semana e numa outra semana eu tive um outro perrengue com o Rassune. Ele Putz, estava super bem, estava ótimo, graças a Deus. O primeiro ano de vida dele foi um pouco complicado no sentido de, vamos dizer assim, internações. Por conta desse pulmão dele, ele pegava gripe muito fácil, pneumonia muito fácil. Então, assim, esse primeiro ano dele foi muito assim, internação, casa, internação, casa, internação, casa. muito Primeiro ano. delicado, né? Isso, exatamente. Aham. Daí ele fez um aninho, eu tava vindo numa maré boa, vamos dizer assim. Depois de um aninho eu pensei, ufa, agora eu vou respirar. Estamos indo bem, sem gripe, sem nada, aqueles cuidados e tal. Descobri que eu estava grávida da Maia, o Rassuni tinha 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Falei, ai, meu Deus do céu. Aí já bate aquele medo, porque acabei de passar por uma gravidez tão difícil, assim, meu Deus, será que eu vou passar por tudo isso de novo? Apesar da gente saber que essa hérnia diafragmática não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com um estudo de pai, com mãe, um gene meu, um gene do meu. Nada. É assim, uma sorte, vamos dizer assim. Você foi a Aham. escolhida, é aqui que E vai vai. acontecer. Então não Aham. era nada assim que eu poderia me precaver. Não, não vai engravidar, porque pode ser que vai acontecer de novo, mas ao mesmo tempo eu tava com muito medo. Mas ao mesmo tempo eu queria uma outra gravidez, no sentido de a gravidez da Karime foi muito tranquila com relação à saúde, tudo isso, mas como eu te disse, foi nova, foi muito Uhum. atropelado, assim, vamos dizer. Eu só namorava, descobri que estava grávida, já casei, já fui para minha casa, então não foi uma gravidez que eu posso falar assim, eu curti, eu fiz um enxoval, tudo aquilo. Não foi, foi muito atropelada. Do Hassune, era o que eu queria ter feito tudo isso, e não foi. Quando eu descobri tudo isso, eu não tive vontade de fazer chá de bebê, eu não tive vontade de fazer enxoval, eu não tive vontade de fazer nada. Eu não sabia o dia de Aham. amanhã. Quando eu fiquei grávida da Maia, eu pensei, meu Deus, agora eu vou fazer tudo isso. Ai, agora vai ser super legal, vai ter tudo. Então, da Maia, eu tirei a barriga da miséria. Tem que ter chá de Aí você bebê, tem que conseguiu. ter enxoval, tem que ter tudo. Mas aí, É. nesse comecinho, assim que eu descobri que eu tava grávida dela, eu tava de 6 semanas quando eu descobri, o Rassuni um dia me começou a passar muito mal. Ele começou com vômitos e vômitos e vômitos e vômitos seguidos. Eu levava ele no pronto-socorro. Não, mãe, é uma infecção, uma virose. É, Volta virose. para casa. É, a virose. Deu 3 horas, ele vomitando, voltei para o hospital. Nesse vai e vem, eu fui 4 vezes para o pronto-socorro. E não, mãe, é virose, é isso, volta para casa. Aí, na quarta vez que eu fui para o hospital, eu falei: olha, eu sei que não é uma virose, eu conheço meu filho, então daqui eu não saio. Eu falei para o hospital: não, mãe, vai para casa, porque aqui eu falei: eu não saio. Eu fiz uma internação, tipo, obrigada. Eu obriguei eles a me Aham. internarem. Tá certo. É. Daí ele passou muito mal a madrugada toda, muito mal. Quando chegou de manhã, 6 horas da manhã, chamaram uma cirurgiã para ir no quarto ver, porque ele estava assim extremamente inchado. E a cirurgia já abriu aquele código amarelo que eles chamam, já veio um monte de gente correndo e falou: "Nossa, essa criança está muito ruim". Falou: "Vocês não viram Uhum. isso para as enfermeiras, né?" E isso é bem no comecinho da gravidez. Aí levaram ele para uma tomografia e viram que essa hérnia que ele tem, para corrigir, naquela cirurgia que ele fez assim que ele nasceu, eles colocam uma tela. Como se fosse a É. tela de quando faz hérnia umbilical, essas coisas. Eles põem uma telinha para fechar esse diafragma dele. Essa telinha tinha se rompido. Abriu um buraquinho nela de novo. Então, as alças intestinais dele estavam lá no pulmão de novo. Quando fizeram a tomografia, viram. E Eita. como demorou muito, ele tinha vomitado muito, ele já estava muito desidratado, ele já estava assim muito ruim. Da tomografia ele saiu direto para UTI. Aí falaram: "Mãe, ele vai fazer uma cirurgia de urgência porque o estado dele é muito grave".
Ai, eu ali pensando, meu Deus do céu, né? Tudo de novo, tudo de novo. Já vi ele entubado de novo, já passou toda a história de novo na minha cabeça. E aí a médica veio, a cirurgia veio conversar comigo e disse que o estado dele estava muito delicado, por conta dele ter ficado já vomitando muito, ele já tinha tido uma desidratação, que não era um bom estado para entrar em uma cirurgia, mas que não podiam É. esperar. É isso que eles estavam querendo me explicar, né? O bom é a criança estar bem estável para fazer uma cirurgia, mas não poderiam esperar. Ele tinha que entrar para a cirurgia assim, daquele jeito que ele estava, porque era a única opção. Então, mais uma vez, fui eu, acompanhei ele até o centro cirúrgico, a porta, né? E ali eu fiquei assim, meu Deus, ou eu vou perder um filho, ou eu vou perder outro. Porque ele entrou para a cirurgia muito mal, os médicos já me dando aquela chance bem pequena. E eu grávida bem no comecinho, eu senti aquelas dores na barriga, O estresse, chorando. né? Aí já bateu forte, né? Exatamente. Eu falei, meu Deus do céu. Agora que eu tava tão feliz com essa gravidez, mas aí Deus mais uma vez disse, não, vai vencer de novo. Tranquilo. Aham. Mais 12 dias de UTI, mais 12 dias eu dentro de uma UTI, saí de lá com o Rassune e com a Maia na Aí, tá minha vendo que barriga. maravilha? E aí foi uma gravidez tranquila, graças a Deus, depois de tudo isso. Fiz meu tão sonhado chá de bebê, fiz meu Pois é. enxoval, fiz tudo que eu quis. Tive meu parto com toda a família assistindo lá, vibrando. Graças a Deus ela veio com muita saúde. Só é Super uma saudável, né? saudável, autoritária. Como eu falo, nada é igual. Como é diferente, eu aprendo com ela agora de novo, porque ela é totalmente diferente dos dois, e é É, complicado. sai tudo do mesmo buraquinho ali, mas é Mas tudo tudo diferente, tão cada um num formato diferente. diferente. André, me fala uma coisa, assim, quando você procurou esse grupo lá para essa rede, né, de apoio Aham. aí desse grupo, aonde que vocês foram buscar? O Jamil colocou no Google. Do Google, ele achou uma página no Facebook. E No do Facebook, Facebook. isso, e do Facebook tem agora o WhatsApp, né? Nós somos Aham, divididos em 3 grupos no WhatsApp. Eles dividem como grupo de gestantes de HDC. HDC seria a hérnia uhum. diafragmática congênita, tá? Então, ali nesse grupo tem apenas pessoas que estão grávidas ainda, para ficar mais dividido e as conversas serem Sim. mais iguais. Então, quando você está Aham, gestante, você fica nesse grupo. Depois que seu filho sai do hospital e recebe alta, tem as mães de HDC. Aí ali fica só as aham, mães que os filhos sobreviveram, porque ali a gente vai trocando experiências do dia a dia. Ai, meu filho hoje não sim. tá legal. Vocês acham que é um sintoma disso, um sintoma daquilo? E vai trocando experiências de médico, de tratamento, de remédio, de tudo. Ou às vezes até assuntos banais. Ali se fala de tudo. Como são muitas mães, e até pais tem no grupo também. Tem pais Olha que que legal. gostam de interagir. Então a gente Me fala uma troca. coisa assim, ó, quando vocês estão nesse grupo de Aham, grávida, por exemplo, né? Porque quando você está grávida, você acha um monte de coisa também. É a mesma coisa quando você tem filho, né? Vem uns montes de aham. palpiteiro lá, fala um monte de coisa e tal. Quando você entrou nesse grupo, assim, ele foi um grupo super sério que te acolheu e que tudo que vocês trocavam ali de informação era informação consistente, era informação que agregava, não atrapalhava, Sim, né? sim, porque é só mães de crianças com HDC. Então a gente ia Aham, trocando experiências de, por exemplo, tem mães que faziam um pré-natal em outro hospital, né? Não eram todas aqui no HC. Muitas mães vieram de outros estados para vir fazer o tratamento no HC. Eu conheci gente do sim. Brasil todo. E é engraçado, tanta a gente fala que é uma doença tão rara, Rara. mas só aqui no meu raio de 5 quilômetros, no meu bairro e os bairros vizinhos, acho que tem 6 mães. Olha só, tá Pra você vendo? ver. Às vezes é raro até você conhecer, né? Exatamente, é aquele tal negócio, né? É um exemplo simples, mas é assim, por Aham, exemplo, você fala assim, eu vou comprar um carro. Aí aham. você vai e você escolhe lá o modelo de um carro. Você vai, sei lá, um Fusca, vou comprar um Fusca. Aí você não vê Fusca na rua, mas depois que você compra o Fusca, você Depois, só mas vê todo mundo Fusca. comprou igual. Exatamente. É isso Esse tipo de mesmo. coisa parece que assim tira tira uma venda dos teus olhos e mostra tudo que está à tua Exatamente. volta, né? E isso por um lado é bom, porque Aham. você vê que você não está sozinha. Porque quando você você descobre uma notícia desse tipo, você vai para o desespero, a tua Sim. emoção vai lá em cima, a tua razão vai lá embaixo, porque aí você não consegue raciocinar.
E é onde você precisa ter pessoas perto, pessoas de confiança, Aham, que estão no equilíbrio emocional aham, e que pode dar um direcionamento, né? É que nem sim. você falou, às vezes ajudar uma mãe que o bebê está com uma cólica, é, orientando, colocar um paninho quente na barriga, às vezes essa mãe, ela tá tão emocional no choro do bebê, ela Que tá tão ela envolvida com aquela sabe disso, mas situação. não age. Exatamente, ela sabe, mas ela não lembra, ela não consegue Aham, agir, e isso é muito legal quando você entra e você dá uma orientação, né? E aí eu vou fazer o seguinte: depois, antes de acabar a live, que ainda falta um tempinho, aham. ainda falta pouco, viu? Antes de acabar, eu vou tirar um print, eu vou colocar no meu feed, e aí eu gostaria muito que você entrasse lá no feed e colocasse o nome dos médicos, Tá, eu o nome coloco. desse médico, o Peralta, né? Doutor Fábio Peralta, né? Peralta, isso. Dr. Fábio Peralta, o nome do grupo de apoio, onde as pessoas Coloco. podem encontrar a tua página, né? O teu Insta, onde Tá. está essa É, lá a parte do história tá mais Rassune. detalhadinha dele, que se eu fosse falar tudo aqui, nem Isso, lá dá por, para falar tudo, mas lá tá mais não, mas detalhado. pelo menos se alguém tiver alguma dúvida, depois eles vão entrar em contato com você pelo direct. Aham. Né? Então, pelo menos a gente bota um canal aí de acesso para as pessoas poderem se comunicar com você e também ver, de repente, ó, estão pedindo para mostrar o Hassune. É que se ele chegar aí, acho que Se não vai ele dar muito chegar, ele vai certo. ficar pulando aqui atrás da cama, aí eu não vou falar mais nada. Eu tive que me trancar, me isolar numa bolha aqui, porque Mas senão não quando dá. você colocar a tua página lá no o teu Insta, com certeza vai ter fotinho dele lá, vai ter os Tem. stories dele, aí o pessoal vai conseguir acompanhar. André, me fala uma coisa. Você, com toda essa correria, tudo, né? Aham. A tua gravidez, quando você foi, tipo, dos seus 19 anos, que eu aposto também que tua cabeça deve ter ficado meio que em parafuso, porque por mais que você falou assim, que você, tipo, sempre quis ser mãe, Aham. né? Então você tem aquela coisa de querer ser e ter o dom de ser, né? Pois é. Então, você, tipo, tem o dom de ser mãe, porque você cuida ali, você dá amor, dá carinho, educa, você acompanha, aquela coisa toda. Agora, o querer ser e quando não liga, então tem uma grande diferença. Sim. Quando você teve assim, descobriu que estava grávida da Karime, tua cabeça com 19 anos, namorando, ficou a mil também. E você Sim. provavelmente teve que fazer algumas escolhas, né? Aham. Então, uma dessas escolhas, geralmente, que os pais impõem é casar. Uhum. Né? Então, aí, no caso, eles chegaram, tipo, impondo, falando assim, meu, casa. Ou não, falaram assim, não, pode ter, vamos dar apoio. Porque, assim, a minha pergunta é justamente que tem muitas pessoas que acabam passando por situações Sim. parecidas e muitas vezes os pais impõem um casamento. E você vê, você está no terceiro filho, né? Você, quantos anos já de casada? Tenho 14 anos. 14 anos de casada. Aí é um casamento que deu certo e está aí há Sim. 14 anos, já com 3 filhos, né? Então tem muitas pessoas que às vezes se vê no desespero e falam, meu, eu não quero casar porque não vai dar certo, porque isso, porque aquilo. Aí a prova viva de que o casamento deu certo numa gravidez que chegou aí na época do namoro e ainda mais quando era novinha. E como É. que foi? Tipo, eles foram. Como que foi assim com você? Então, na verdade, não. Graças a Deus, ninguém me impôs que eu teria que casar, nem a minha família, nem a família dele. Foi uma decisão nossa mesmo, de querer casar e ficar junto. Como a gente já namorava há muito tempo, lógico que a gente não casaria com aquela idade, seria uma coisa mais pra frente. Mas, como veio a gravidez, a gente falou: bom, então vamos juntar os trapinhos agora, adiantar um pouco o processo e não é fácil, porque por mais que tenho 19 anos, eu era imatura ainda. Eu tinha acabado de sair da Uhum. escola, me formar com 18. Eu não era uma dona de casa, não era nem mãe, nem esposa. Eu era uma namorada que tinha tudo em casa, não precisava fazer nada, só isso. Só precisava me acordar, me arrumar, e namorar e acabou.
E de repente você é a dona Você, da casa, você tem que você lavar, passar, ajudava a sua cozinhar. mãe? Ajudava a sua mãe em casa antes de casar? Ajudava, ela tá vendo, ela vai falar que é mentira, mas eu ajudava um pouquinho, sim. Uma coisinha, outra, né? É, secava uma Mas aí, mas louça. aí quando casou, Ah, é totalmente você falou diferente. assim, putz, eu devia ter ajudado Agora minha mãe porque lascou. eu ia ganhar experiência. Agora lascou. E como Ah, que mas você faz com o Karime? Porque eu sei que a Karime ela é um apoio muito grande aí para você com os é meninos, né? muito. Então, e assim, você, pelo jeito, a Karime, ela te ajuda e você ensina ou isso daí veio dela já? Tipo, Na verdade, é muito dela. É muito assim, a Karime é muito quietinha, ela é muito carinhosa. Ela se prontifica. Mãe, quer que eu cuide deles? Mãe, quer que eu dou banho neles? Eu não preciso pedir nada. É difícil eu tenho que chegar e falar, Cá, faz uma madeira para eles. Não, quando eu vejo ela já tá fazendo as coisas, ela é muito responsável. Ela que sempre foi legal. desde pequenininha. E eu acho que com tudo isso que eu passei do Hassune, ela também sentiu. Apesar dela ter Aham. 10 anos na época, ela viveu tudo. A minha mãe escreveu que é mentira que eu arrumava a casa, Mentira. tá vendo? Ela vivenciou tudo isso também, ela sentiu. Então, eu senti que ela também amadureceu com essa história toda. Mas assim, ela hoje é meu braço direito aqui em casa. Se eu tenho que limpar, é cá, pega os seus irmãos, distrai eles aí, porque senão eu não consigo fazer nada. A Maia, ela, como eu vou explicar? Ela é uma criança que depende muito de mim, muito. Ela ainda amamenta com 2 anos e ela é uma criança que não fica longe de mim. Desde É. criança, ela é muito chorona, muito autoritária. Eu venho até questionando com o médico, com o pediatra, que é das crianças, desde que ela nasceu. Eu falo, doutor, eu acho que a Maia tem alguma dor, porque ela chora muito. Na época de bebezinha, eu pensava, é cólica, Uhum. né? Que chega a fase da cólica. Dava todos os tipos de remédio de cólica que você puder imaginar, ela continuava chorando. Ai, doutora, ela tem alguma coisa. Pede exame disso, pede exame daquilo. Eu ficava, ele ficava, mãe, ela é saudável, ela não tem nada, ela é A assim, gente fica caçando, né? é a personalidade dela. Eu ficava, não, doutora, isso não é possível. Ela, assim, ela tem que estar do meu lado o tempo todo. Ela não precisa de mim para fazer as coisas, ela é independente, ela só precisa que eu esteja perto dela. Ela tem que estar É. sempre onde eu estou. É até uma coisa que eu estou estudando um pouco também, que eu não vou falar muito, porque eu ainda não sei muito, eu estou aprendendo também sobre. É um estudo americano que fala sobre crianças que chama High Needs Baby. É. Falam que são crianças que autodemanda, alta necessidades, vamos dizer assim, traduzindo. Que são crianças que dependem muito da mãe ou do avô, ou de alguém que eles como se tudo que ela fizesse eu tivesse que estar ali. E todos os sintomas de uma personalidade dessas crianças, a Maia tem. Ela dorme É. mal, ela precisa de mim para o tempo todo do lado dela, ela não consegue largar o peito. E não é porque ela mama, ela precisa estar comigo só. Tá Ela só colada quer ali, tá... se isso, sentir, né? exatamente, ela não mama mais, ela toma. Não mama sim, claro, ela puxa, eu ainda amamento ela, mas ela toma a mamadeira. E quando ela termina de tomar a mamadeira, ela tem que vir mamar um pouco. A É, sobremesa. exatamente, dura 2 minutos essa amamentação dela, mas ela precisa estar em mim. Ela acorda de madrugada e vem do meu lado, ela não consegue dormir num lugar sozinha, ela fica enquanto o sono dela tá pesado. Se o sono dela ficou um pouquinho leve e ela não sentiu que eu tô do lado dela, ela corre para onde eu tô. Então ela tá sempre colada em mim. Foi isso que também demorou um pouco para mim voltar a trabalhar agora, porque ela não desgrudava de mim. E eu voltei a trabalhar E, agora, foi só esse ano, em fevereiro, e ela é. tem ficado com a minha mãe Ai, que tranquila. bom. É. Mas assim, até ela não me vê. Quando ela me É. vê que eu cheguei, ela já come... Desperta. Isso, ela já vem. Tudo que ela fala comigo é muito chorando, mãe, tudo assim, mãe, muito manhosa. Mas é uma personalidade dela que eu estou estudando, que eu posso falar mais uma próxima vez, quando eu me aprofundar nesse assunto. Mas são É, mas é crianças bacana trazer que. isso, porque Isso. muitos perfis de Aham. crianças que você vê que às vezes a mãe acha que nem a criança quando ela se joga no chão, faz aquela birra, que não sei o Que o quê. pessoal Às fica, ah, é vezes má educação. é mal Não é. educada, é birra, é que não sei o quê, É. e dá umas palmadas, que não sei o quê, e começam a criticar. Só Sim, que isso tem um transtorno ali por trás, né? Então, sim. assim,
tudo tem um motivo que ele deve ser analisado antes de ser julgado, porque as pessoas costumam muito fácil julgar uma Julgar, situação, né? exatamente. Principalmente pela questão Ah, você de tá mimando, você não tá dando isso, limite. Olha, o que eu mais sei fazer aqui é dar exatamente. limite, que eu sou durona, mas é Não, difícil. ou você está deixando muito à vontade, É, que isso, que aquilo. exatamente. Não, gente. Antes de ficar julgando como uma mãe ela está conduzindo a educação do filho, observa primeiro. E primeiro você não tem que julgar, você não tem que dar Sim, palpite nenhum, né? Você que eu digo é já quem está começa de assim, fora. né? Já começa assim, né? Bem na lata mesmo. Você É, não tem que dar palpite nenhum na educação, porque cada casa tem a sua regra. Né? Então, você é uma mãe, você tem o teu marido que está presente aí, então vocês juntos, vocês definem como vão conduzir melhor a educação deles. aham. E pronto, fechou ali, na casa, na regra. É, exatamente. Quer Então, aqui assim, não, quer não mimado? entra. Segue, a casa é sua, pronto. Exatamente. E é legal esse tipo de coisa que você está falando, desse estudo, porque você traz mais um ponto aí para as pessoas observarem também seus próprios filhos e terem um pouquinho de atenção, né? E Aham. assim, da tua história, tudo, né? Do que você trouxe para gente, o que é legal é que você foi lá, o médico ele deu um diagnóstico, vocês não se contentaram com esse Não. diagnóstico e vocês buscaram uma segunda opinião. Então, é muito importante quando as pessoas elas acabam indo, eu não digo só para uma gestação, mas eu digo para a saúde Para própria tudo, mesmo. é. Né? Às vezes você vai em um médico e você fala, ah, doutor, eu tô com uma manchinha aqui, acho que é micose. Não, não é micose, é câncer de pele, meu. Aham. Pelo amor de Deus, né? Vai, Ou consulta ao uma segunda contrário, né? opinião. Não, é só uma Ou ao manchinha. E contrário. às vezes você já teria como uma coisa que você já poderia estar tratando. E não, aquele Isso. médico me disse que não era nada. Vai para casa, passa uma pomadinha e tá tudo bem. Exatamente. E um ponto que foi interessante aqui, que eu até coloquei aqui como anotação, né? Quando você buscou o morfológico, você falou que buscou até na data, assim, tipo, limite já para começar a fazer, né? A Aham. partir de tal data É. pode fazer, então a partir daquele dia você já estava fazendo, você não esperou uma semana, Parece que era duas, uma você coisa, né? Que eu tava sabe o sentindo que 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 eu tinha é que fazer isso? antes. Isso daí chama intuição feminina, É. né? A intuição feminina, gente, ela fala muito alto. É uma intuição assim absurda que ela vale a pena, mulher, mãe, Vale. você observar, escutar a tua intuição feminina, porque ela Vale. diz muito e muitas vezes a gente ignora. A gente na correria do dia a dia, a gente fala, ah, meu, tá bom, a intuição tá aqui falando, ó, faz isso, presta atenção naquilo, Não. tal, Eu e sempre você falo, é faz melhor a gente errar assim. pelo excesso do que pela omissão. Eu vou até Isso, o fim. Ah, se foi demais, foi exagerado, tá bom, desculpa, foi demais. Mas é melhor eu me culpar, porque eu fiz muito do que eu pensar, puxa, tinha uma coisa ali me dizendo vai, faz, e eu passei reto, não fiz. Erra exatamente. sempre para mais, nunca para menos. Exatamente. É lógico que assim, né? A gente tem muita informação hoje em dia, muito disponível. O É, Google tá aí lotado de coisa, coisa boa e coisa ruim. YouTube também tem vídeo que vem com um monte de coisa boa e com um monte de porcaria. Então é muito importante você ter o discernimento para poder fazer aquele filtro, falar assim, bom, isso daqui não é. O meu limite de pesquisa vai até aqui, porque aham, a gente não tem um diploma de médico, não, só a vivência. então só vivência e assim, então é importante a gente saber aonde a gente pode acreditar e aonde a gente tem que buscar um pouco mais, né? Então, muitas Aham. vezes assim, esse tipo de pesquisa ele alerta a gente, fala assim, ó, tem algo mais aí atrás, então vale a pena ser pesquisado, né? E aí, Idre, passando tudo isso, a Maia já assim, né? Hassuni, graças a Deus, ele tem uma estabilidade agora, Tem, né? graças a Deus. De saúde, tudo, e vai ter cada vez mais, né? Porque falam que à medida que a criança vai crescendo, ela vai Vai, desenvolvendo e vai.
criando anticorpos, ela vai criando imunidade, ela vai se tornando mais resistente, né? Aí agora, nas 3 gestações, você sempre ficou só em casa, trabalhando de casa, né? Cuidando da casa e dos filhos. Sim. E como que fica a Andressa, o profissional Andressa, assim, você tem vontade de trabalhar? Por quê? Eu te faço essa pergunta, porque nem toda mãe, ela tem a vontade de uma realização profissional. Sim. Porque a realização materna para ela, muitas vezes já é o suficiente, porque a maternidade é como se você estivesse abrindo uma empresa, né? E que Você tem que empresa? cuidar. E que empresa? Porque você tem que cuidar todo o processo de crescimento de uma criança, de uma evolução, até desde o certificado, né? A certidão de É... nascimento já é um CNPJ, né, de uma empresa. Então você vai estruturando como se fosse uma empresa ali, o seu filho, né? Vai alimentando, vai Aham. cuidando, vai ensinando, direcionando, enfim. E aí a mãe, ela já se dá por satisfeita com essas atividades, porque são atividades que são 24 horas, né? Sim. E aí, agora você Sete está falando dias. que 7 dias por semana, ininterruptos e sem férias. Sem E aí, remuneração. sem remuneração, né? E aí você está falando que você começou, né, a trabalhar e tal. E Aham. como que está sendo, tipo assim, respirar fora da maternidade? Então, quando eu tive a Karime, eu fiquei 2 anos com ela em casa. Depois eu voltei a trabalhar. E aí ela foi pra escolinha muito cedo, com 2 aninhos, tudo. Mas foi tranquilo. Depois eu parei de trabalhar um pouco antes de eu ficar grávida do Hassune. E quando eu fiquei grávida dele, eu disse que eu não trabalharia mais. Que eu iria ficar me dedicando 100% para ele. E foi o que eu fiz. Eu nunca mais trabalhei. Agora eu voltei a trabalhar mais pelo sentido de querer sair um pouco de casa. Eu É, estava muito tempo em casa, já o Hassune já vai fazer 4 anos. Eu já estava sem trabalhar um pouco antes de engravidar dele. Então eu já estou praticamente, vamos dizer, 4 anos em casa, só naquela rotina de casa, filho, casa, filho, casa, filho. E a gente entra numa rotina que a gente nem vê mais às vezes as pessoas na rua. E aham. aí foi quando eu falei pro meu marido, ai não, preciso ir um pouco sair, esparecer, eu quero ficar um pouco lá na loja. E aí eu comecei a ir 2 vezes na semana, só porque também é difícil você se desprender deles totalmente. Aí eu comecei a ir Aham. 2 vezes na semana, mas eu ficava lá e toda hora, ai, será que tá tudo bem? Será que tá tudo bem? Ficava o tempo todo assim. Depois comecei a ir 3 vezes na semana. Aí agora eu tava indo todos os dias. Mas E foi aí fica tranquilo, mais assim. fácil, né? Como eles ficam com a minha mãe, foi tranquilo. Então, assim, eu não fico preocupada com uma escolinha, nada disso. Eu sei que a Karime tá lá, minha mãe tá cuidando deles. Então, pra mim, foi bem tranquilo. Eu ficava mais com o medo deles, né, ficarem chorando, porque para se desprender de mim, né? Porque eles ficavam o tempo todo comigo. E até bom eles também se desprenderem um pouco de mim, porque se um dia a gente precisa sair, precisa resolver alguma coisa. Eles estavam muito grudados comigo só. Então foi bom esse distanciamento, acho que para os dois lados, tanto para eles quanto para mim também sair um pouco da rotina só de casa, filhos, conseguir conversar, ver gente diferente. E na hora que você saiu, assim, que você começou, tipo, dá um vazio, né? Dá Quando muito, você sentiu um vazio quando você estava lá no seu ambiente de trabalho e dá tal, você fala, muito meu. vazio. E Não aí, tem como, né? mas ao mesmo tempo, você se conecta com você mesmo, né? Sim. Andressa, mulher, Com né? o silêncio, às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, eu sentava assim um pouco na loja e ficava, meu Deus, mas tá tão silêncio, porque às vezes a gente está em casa, por mais que as crianças estejam quietas, fazendo alguma atividade, que não é, o silêncio não é o barulho das crianças gritando, nada disso. O silêncio é que você tá sempre com o ouvido conectado para saber o que está acontecendo. Seu ouvido não Aham. descansa. Por mais que eles estejam quietinhos numa atividade, você tá antenado sempre. E quando você sabe que você está num lugar que você fala, posso desligar meus ouvidos, que eu não preciso escutar nada. Então, esse é um ponto muito importante que eu trago aqui, que eu quis puxar de você. Aham. Essa questão da mãe, mulher, Aham. dela ter esse momento dela. Por quê? A mãe, ela fica num anonimato muito grande Aham. quando ela tem um filho, porque ela é rodeada de preocupação. E de cuidados também. Então, é preocupação com a casa, com o filho, é roupa, é comida, é tal.
é muita coisa. Uhum. E ela esquece dela, né? Então ela fica em segundo plano. E aí chega um momento que ela fala, bom, agora chegou a minha hora de eu pisar para fora de casa. E aí nesse momento que ela pisa, ela se vê perdida. Por quê? Ela se vê, peraí, tá faltando alguma coisa, parece que esqueceu a bolsa, não é? Como Uhum. se tivesse saindo e esquecido uma bolsa. E, Exatamente. e aí, quando ela se dá conta de que aquele momento é dela, de que aquele momento ela não tem aquele som das crianças, ela não precisa se preocupar porque tá tudo bem. Ai, Dre, tá acabando a live. Nossa, meu, já foi muito legal. Deixa eu tirar um print Foi. rapidinho. Peraí, Deixa. dá um sorriso aí, vamos lá. Ai, caramba. Meu, gente, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada aqui Obrigada. Foi por muito 24 horas. gostoso. Foi muito legal Foi mesmo. Obrigada mesmo. por ter participado, gente. E é isso, Dre.